Olá, queridos, bem-vindos de volta ao Dicas da Tininha. Hoje vou falar-vos de Batseba, a rainha viúva de 2 de Samuel 11. Terá sido ela uma vítima ou uma sedutora? Na época em que ela viveu, será que ela poderia ter tido escolhas? O que nos ensina a sua história, sendo ela uma das mulheres mencionadas na genealogia de Jesus e a mãe do célebre rei Salomão, o homem mais sábio e mais rico da terra. Se gosta de histórias bíblicas, então subscreva o meu canal e veja mais histórias fantásticas na série Heróis da Fé. E se é a primeira vez que visita o meu canal, o meu nome é Sandra Cruz Rosa, eu sou professora de Teologia e a minha paixão é ver as pessoas alcançarem o seu potencial pleno. Vamos então descobrir se Batseba foi uma sedutora ou uma vítima. O rei Davi estava no auge do seu poder quando deflagrou uma guerra entre Amon e Israel. Davi tinha enviado emissários para manter um bom relacionamento com o novo rei dos Amonitas, Hanun. Mas este, mal aconselhado pelos seus conselheiros, envergonhou os embaixadores de Davi, rasgando-lhes as roupas e rapando metade da barba. Este relato está contado em 2 de Samuel 10, do 1 ao 7. Tendo em vista que estes homens eram embaixadores do rei, isto era uma afronta para o próprio Davi. Além disso, o rei Hanun dos Amonitas contratou 33 mil mercenários para se preparar para a guerra. 2 de Samuel 10:8 diz-nos o seguinte: Mas Davi soube disto e mandou Joabe ao seu encontro com todo o exército dos mais valentes. Ora, estando em curso uma campanha militar, fazia todo o sentido que Davi tivesse partido com o exército. A Bíblia é bem clara que tinha decorrido um ano desde que as coisas tinham azedado com os amonitas e que Davi tinha dado ordens ao seu comandante-geral Joabe, que era também seu sobrinho, para cercar Amon, a capital dos amonitas, situada 32 km a leste do Rio Jordão. Apesar de Joabe, sobrinho de Davi, ser um comandante militar habilidoso e vitorioso em várias campanhas contra a Síria, Amon e Edom, o rei deveria ter acompanhado o exército. Por motivos que não sabemos, em vez de liderar como lhe competia, Davi decidiu ficar em Jerusalém sem nada para fazer. E lemos em 2 de Samuel 11, do 1 ao 3, na versão da Bíblia para Todos. No ano seguinte, pela primavera, na época em que os reis costumam sair para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, depois de se ter levantado da cama, Davi pôs-se a passear pelo terraço do seu palácio e avistou dali uma mulher muito bonita que estava a tomar banho. Mandou saber quem era essa mulher e disseram que era Betsabé, filha de Eliã e esposa de Urias o Hitita. O palácio do rei era um edifício mais elevado do que as outras casas em Jerusalém. Do terraço, Davi tinha uma vista privilegiada de toda a cidade por estar mais elevado do que as casas. O pecado de Davi consistiu no segundo olhar. Porquê? Por vezes somos confrontados com coisas que não queremos ou que não devemos ver. O primeiro olhar não é pecaminoso, mas quando decidimos continuar a olhar para algo que não devemos olhar e começamos a cobiçar aquilo, então aí, sim, o nosso olhar torna-se pecaminoso. Davi pecou porque insistiu em olhar para uma mulher que não era sua e cobiçou-a. Ele simplesmente devia ter desviado o olhar e nada daquilo que aconteceu teria acontecido. Davi conhecia o mandamento de Êxodo 20:17 e mesmo assim quebrou-o. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu jumento ou boi, nem coisa alguma que lhe pertença. A Bíblia avisa-nos contra a cobiça dos olhos. Em 1 João 2:15-17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne e a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem era Batseba? O nome Batseba, ou Betsabé, significa filha do juramento, ou sétima filha, ou filha da abundância. Ela era filha de Eliã e neta de Aitofel. Era da tribo de Judá, esposa de Urias. E encontramos a sua história em 2 de Samuel 11, 3 e 23 ao 34. O nome de Eliã, seu pai, significa povo de Deus. Era um dos valentes de Davi, conhecidos como os 30. Quanto a Aitofel, o seu avô, ele era conselheiro pessoal de Davi, de elevada reputação, mas talvez por causa daquilo que aconteceu com a sua neta. Anos mais tarde, Aitofel atraiçoou Davi e aliou-se à tentativa de usurpação do trono por Absalão, o seu filho. E Urias era um hitita, possivelmente convertido ao judaísmo, um homem íntegro e um soldado leal. Urias era um guerreiro de elite,
um dos 30 valentes de Davi, mencionado em 2 de Samuel 23:39. Ou seja, ele era alguém próximo do rei e tinha-o ajudado a consolidar o seu reino. Por causa daquele segundo olhar, veio a tentação e veio a queda. Davi não se conteve. A sua ociosidade levou à sua tentação e, posteriormente, à queda. Pois lá diz o ditado, mente desocupada é a oficina do diabo. A preguiça de Davi em vencer a luxúria sobrepôs-se à sua chamada e ao seu propósito, que era liderar a nação. Ele estava relaxado com o poder, com a fama e com o sucesso que tinha tido e ficou embriagado com os seus desejos pecaminosos. A palavra do rei era a lei. Ele ordenou que trouxessem Batseba. E esta história é um exemplo clássico de um homem poderoso e de uma mulher impotente. Batseba não tinha direitos. Ela não poderia recusar-se a ir à presença do rei. Na verdade, ela foi escoltada até à sua presença. Portanto, de maneira alguma, ela poderia ter dito que não e ela poderia se ter recusado a ir ao rei quando ele a chamou. Claro que ela não sabia os pensamentos pecaminosos que iam na cabeça de Davi, nem a razão pela qual ele a tinha chamado. A Bíblia não diz que Batseba se debateu, nem que Davi a violou, mas obviamente a relação não foi consensual. Ela obedeceu porque ele era o rei e porque ela não tinha ninguém que a defendesse. Afinal, o seu marido estava na guerra. E em casos deste, a quem é que o povo poderia recorrer? A quem é que uma mulher que não tinha defesa poderia recorrer se fosse forçada a um ato que ela não queria? Era o rei. E sendo o rei o perpetuador deste ato infame, ela não tinha ninguém que a defendesse, nem poderia fazer algo mais do que aceitar deitar-se com Davi. 2 de Samuel 11, 1 ao 6, conta-nos. Davi enviou mensageiros para que lhe a trouxessem e ela foi. Davi dormiu com ela e depois ela voltou para casa. Ora, Betsabé estava no tempo da purificação, depois do seu período menstrual. Betsabé ficou grávida e mandou informar Davi do acontecido. Então Davi ordenou a Joabe que lhe mandasse Urias, o hitita, e Joabe cumpriu as ordens. A Bíblia dá-nos aqui um outro detalhe importante. Batseba estava a lavar-se para cumprir a lei. Ela estava no tempo da sua purificação, conforme estava descrito na lei em Levítico 15:19. A mulher tinha que mergulhar num banho ritual depois da menstruação para recuperar a sua pureza. Isto prova-nos que Batseba era uma mulher fiel a Deus e que cumpria a lei. Enquanto ela cumpria a lei, Davi estava justamente a quebrá-la. Ao saber que ela tinha ficado grávida depois daquele ato infame, Davi começa a delinear um estratagema e manda chamar o marido, Urias, da frente da batalha, para tentar esconder o que tinha feito. Ele pensava que se ele conseguisse fazer com que Urias dormisse com a sua esposa, ele não desconfiaria que o filho que viria a nascer não era seu. Davi fez de tudo para que Urias dormisse com a esposa. Ele chegou inclusive a embriagá-lo e mandou-o para casa e mandou-lhe presentes. Mas Urias não foi para casa e ficou a dormir com os soldados às portas do palácio. Indagado porque é que ele tinha dormido fora de casa, Urias explica que não se sente confortável em relaxar enquanto os seus companheiros de guerra e a arca estavam em batalha. O seu cuidado mostra o quão justo e íntegro Urias era. Ele estava mais preocupado em defender o reino espiritual e o reino natural do que Davi, que o atraiçoava veladamente. Vendo que nada havia a fazer, Davi afunda-se ainda mais no seu plano e manda-o de volta para a batalha com uma carta para o comandante Joabe, em que afirma que ele deve pôr Urias na frente da batalha para que ele fosse morto. Desta forma, Davi cometeu um adultério e um assassinato. Tudo porque estava ocioso e porque olhou 2 vezes. Da mesma forma, nós temos que ter cuidado com a nossa vida espiritual e nunca baixar a guarda. A Bíblia avisa-nos em 1 Pedro 5:8: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Por causa da luxúria de Davi, Batseba sofreu múltiplos traumas em pouco tempo. Ela foi forçada a uma relação ilícita, ela perdeu o marido assassinado, ela teve de casar com um rei que já tinha 3 mulheres e depois perdeu o bebê. Em 2 de Samuel 11:26 lemos: ao ter conhecimento da morte do seu marido, a mulher de Urias guardou luto por ele. Passado o período de luto, Davi mandou que a fossem buscar para o palácio. Casou-se com ela e ela deu-lhe um filho, mas o procedimento de Davi desagradou ao Senhor. Talvez na mente de Davi ele pensasse que estava tudo resolvido, que ele tinha conseguido esconder as circunstâncias que resultaram daquela relação que ele teve com Batseba.
E talvez ele pensasse, inclusive, que a reputação e a honra de Batseba estavam resguardadas. Mas, obviamente, Deus não via as coisas dessa maneira. E por isso Deus enviou o profeta Natã para confrontar o rei. Sabiamente, Natã expôs o caso através de uma parábola e depois deu-lhe a sentença divina. Havia 2 homens numa cidade, um rico e outro pobre. O rico possuía grande quantidade de ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha senão uma ovelhinha que tinha comprado. Ele mesmo lhe dava de comer e a ovelha ia crescendo na companhia dele e dos seus filhos, comia da sua comida, bebia do seu copo e dormia no seu colo. Era para ele como se fosse uma filha. Certo dia chegou um hóspede à casa do homem rico e este não quis tocar nas suas muitas ovelhas e bois para oferecer de comer ao seu visitante. Resolveu tirar a ovelhinha ao homem pobre e preparou-a para a refeição do seu hóspede. Davi encheu-se de furor contra aquele homem. Então Natã disse-lhe: Esse homem és tu. Mataste Urias o Hitita, servindo-te dos amonitas para o matar, e ficaste com a sua mulher. Nunca mais a violência se afastará da tua casa. Tu agiste em segredo, mas eu vou atuar abertamente diante de todo o Israel e à plena luz do dia. Natã profetizou que por causa do pecado de Davi, a violência nunca mais se afastaria da sua família. De facto, o caráter de Davi influenciou os seus filhos. Por exemplo, Amon violou a sua meia-irmã Tamar. Em vingança, o irmão Absalom matou Amon e rebelou-se contra o pai. E o próprio Salomão perpetuou a luxúria familiar ao ter 700 mulheres e 300 concubinas. Claramente esta história mostra-nos que quando estamos em autoridade sobre alguém, uma equipa, a nossa família, no nosso local de trabalho, na nossa escola ou no ministério, o pecado não somente afeta a nossa vida, mas como afeta a vida daqueles que nós lideramos. Se você lidera pessoas, então deve ter ainda maior cuidado com as suas ações, as suas palavras, os seus pensamentos e até as suas intenções. A palavra de Deus diz-nos que o coração é enganoso e antes do pecado se manifestar, a sua raiz começa na mente e infeta o coração. A mente é o campo de batalha. Tenha cuidado com aquilo que vê, com as conversas que tem, com os pensamentos que alimenta e com as companhias com que se dá. Mas há redenção e há um propósito de restauração nesta história. Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus, porque assim como ele era impetuoso e se irava com facilidade, também ele se arrependia genuinamente de coração. O Salmo 51 mostra toda a sua contrição ao entender que tinha transgredido a lei do Senhor que ele tanto amava e que ele se deleitava. Lemos lá em Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Ainda que ele não amasse Batseba quando ele a cobiçou, o seu arrependimento mudou também o seu coração para com ela. A palavra diz que quando o bebê que tinha resultado daquela relação adúltera morreu, ele a consolou e depois eles ainda tiveram mais 4 filhos: Simeia, Sobab, Natã e Salomão. Batseba veio a ser a rainha-mãe de influência no reinado de Salomão. Embora tenha começado a sua história de forma traumática, a sua vida é uma história de perdão e de restauração. E como conclusão, eu gostaria de vos deixar este alerta, que devemos de estar em aviso, porque o diabo anda em derredor, tentando achar a quem possa pregar. Mas Deus jamais recusa um coração quebrantado. Salmos 51:17 diz-nos: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Quando pecamos, seja em que área for, podemos ter a certeza que temos acesso a Deus pelo caminho que Ele já nos traçou, a cruz. Pelo sangue de Jesus, nós temos acesso ao perdão dos nossos pecados e podemos ter paz com Deus. Da mesma maneira, esta história ensina-nos que, ainda que possamos ser vítimas de alguma circunstância na nossa vida, nós não precisamos de viver como vítimas. Deus tem poder para restaurar a nossa vida e fazer-nos erguer a cabeça e vivermos como reis e rainhas que nós somos, porque somos co-herdeiros com Cristo. Por isso, eu incentivo a refletir nesta história, a lê-la nos seus detalhes e pormenores, para que, através dos paralelos que nós conseguimos tirar dela, nós possamos tirar lições preciosas para a nossa própria vida. Se achou que este vídeo acrescentou valor para si, então deixa aí o seu gosto, o seu comentário. Não se esqueça de assinar as notificações da subscrição para receber
Um aviso sempre que eu publico um novo vídeo. Confira os outros vídeos que já saíram da série Heróis da Fé e diga-me qual é o seu herói ou heroína favorito. Até o próximo sábado e sinta-se amado porque Deus o ama.